Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Nós estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Neto. E a cada programa a gente encontra pessoas muito especiais, né? E todas as pessoas são especiais, todas as pessoas têm história para contar, todas as pessoas têm experiências para passar. E esse é o objetivo do programa, né? Contar histórias, conhecer melhor as pessoas que fazem as coisas darem certo sempre. As pessoas que fazem pela nossa terra, pelas nossas cidades aqui do sul. E hoje nós estamos aqui na querida cidade de Içara. Içara, linda Içara. E estamos no gabinete da prefeita Dalvânia Cardoso. Que honra de a gente estar aqui para conversar com a prefeita, para que ela possa contar um pouco das suas histórias para a gente também, né? Até chegar à condição de prefeita do município de Içara. Prefeita Dalvânia, tudo bem? Estamos muito felizes e honrados de estar aqui contigo para ouvir um pouco das suas histórias, Anaí. Tudo bem, Dalvânia? Tudo bem, Dante. Eu é que fico muito feliz e honrada de recebê-los aqui no nosso gabinete e poder contar, inspirar outras pessoas, inspirar outras mulheres, porque eu penso que eu sou uma predestinada, né? A vida foi tomando caminhos, a gente foi superando barreiras, construindo pontes e nos deu uma condição de hoje chegar à prefeitura dessa cidade que eu tanto amo, né? Que é a nossa Içara, que é a minha terra, e poder fazer pela terra entrando para a história, né? Como a primeira prefeita mulher, a primeira prefeita da cidade de Içara. É verdade, algo muito especial para a cidade, né? Para a admiração das mulheres içarenses, né? A Dalvânia é a primeira mulher a ser prefeita do município de Içara. Estive esses dias aqui porque a prefeita Dalvânia fez aniversário agora há poucos dias, foi no dia 23. 23 de fevereiro, né? Isso. Fez aniversário. E aí, por coincidência, eu estava aqui fazendo um trabalho para a RTV, algumas reportagens, aliás, de fazer uma reportagem sobre a feira do peixe vivo, né? E aí encontrei com a Dalvânia e vi que tinha uma movimentação muito grande aqui. Foi uma homenagem muito bonita, né? Pois que então, emocionou você, uma né? surpresa, uma surpresa. Gratidão a toda a equipe, né, especialmente da comunicação, que promoveram aquele instante, aquele momento assim tão especial e tão marcante no dia do meu aniversário. Mas Içara é tão boa que tu vieste buscar aqui a tua joia rara também, né? Verdade. É. Eu morei... A esposa é daqui, né? É daqui. Eu morei na Içara... Eu vim para cá em 1984 para a Rádio Difusora, que hoje não tem mais a Rádio Difusora. Em 84 eu vim da Rádio Selinalta de Pato Branco para cá. Pato Branco. E vim morar no bairro Lille na época, né? E depois eu morei aqui no centro também, e sempre estive aqui, né? Era frequentador assíduo das nossas festas. Apresentei baile de debutantes, alguns bailes na Sociedade Recreativa Ipiranga, né? Que é um clube tradicional, né? Ô, Dalvânia, e você nasceu em Içara mesmo? Nasci em Içara, né? Família tradicional do interior da cidade. Nasci na pequena comunidade de Uruçanga Velha. Na verdade, a Uruçanga Velha foi o início da cidade de Içara, né? O berço de Içara acabou sendo lá. Depois, com a vinda da ferrovia Tereza Cristina, o quilômetro 47, que hoje é o nosso centro, né? Acabou se destacando. Mas eu nasci na comunidade de Uruçanga Velha, família tradicional de agricultores lá. Com 1 aninho de idade eu vim para a comunidade de Lombas, uma outra comunidade agrícola, essa mais próxima ao mar, né? Na divisa ali com o município do Rincão, hoje município do Rincão. E ali de uma família que ninguém era político, né? Não era do centro da cidade, nem das tradicionais famílias políticas de Içara. E fomos galgando degrau a degrau. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? É o José Cardoso. Meu pai, ele trabalhava na roça, na agricultura, e trabalhava à noite, daí uma noite sim, uma noite não, na antiga Cesaca. Nos criou trabalhando na roça e na Cesaca, tinha jornada dupla. Eu lembro ainda, é a memória, né? A memória até olfativa, porque eu lembro dos presentes que a Cesaca dava para as crianças, para os filhos dos funcionários. Eu lembro do cheirinho dos presentes, bonecas, brinquedos da infância. E a minha mãe é também da agricultura, mas foi professora primária também na comunidade lá de Lombas, né? Na extinta Escola Ângelo Lodete. Então a gente
construiu toda a nossa raiz ali na comunidade de Lombas. Eu vi um vídeo que homenageou a prefeita Dalvânia, com a família, um depoimento emocionado da sua mãezinha, né? Falando da Dalvânia, da filha, né? Eles têm uma história muito bonita, os dois, né? Muito cedo, assim, muito cedo eu aprendi muito com ela isso de comunidade, né? Então, muito cedo, a trajetória foi marcada pela vivência na comunidade. Com 7 anos, acho que ela contou no vídeo, né? Com 7 anos, eu assumi o comando de comentarista da missa quando ela passou mal. E dali em diante, missa e novena era chamado. Eu com 7, 8 anos, rezando missa e novena na comunidade de Lombas. Depois fui estudar no Rincão, na escola Melquiades, e aí cheguei lá, me identifiquei com o Centro Cívico Escolar, que hoje seria o Grêmio Estudantil. Era o Centro Cívico Escolar, eu tinha 10 anos e eu fui presidente do Centro Cívico Escolar do Rincão. Era eleito, né, chapa branca, chapa verde, a minha era chapa branca. Ganhamos a eleição e um dos compromissos era que eu compraria para a biblioteca do Rincão, durante o nosso mandato, a coleção Vagalume, não sei se chegasse a ler isso, a coleção Vagalume. E aí a diretora da escola à época, que era a Lisete Dal Pontes e a Emília Valvassori, me deixavam vender um bolo de banana, eu levava uma vez por semana, um bolo de banana que eu mesma fazia, aprendi a fazer aqueles bolos de banana, era só açúcar. E eu fatiava e vendia para a gente poder comprar os livrinhos da coleção Vagalume. E nós compramos a coleção Vagalume todinha para a escola do Rincão. E eu li, né, o meu hábito de leitura veio dali. Eu li toda a coleção Vagalume que a gente comprava vendendo bolo na hora do recreio para as crianças no Rincão. E eu tinha 10 anos. A gente pode dizer então que ali foi a sua primeira experiência na vida pública, meio que na vida política, né? Sendo presidente de um centro cívico escolar. Né? Porque é uma atuação política. Nossa, foi eleição ser, naquela época, né? Eu sei que eu também fui presidente de Grêmio Estudantil e com chapas de oposição e tudo mais, então é uma experiência que a gente... Depois veio catequese na comunidade, participava ativamente, né, da vida religiosa ali na comunidade, e veio também o grupo de jovens, as pastorais da juventude, a pastoral da juventude da Igreja Católica era muito forte na década de 90, e os grupos de jovens eram, todos os bairros praticamente tinham grupos de jovens. O nosso da comunidade de Lombas, a gente que organizou, fundou o grupo de jovens Mundo Novo. Mas também passei pela experiência do Grêmio Estudantil, participando aqui no antigo Antônio João, hoje Salete Scott dos Santos, era o Grêmio Estudantil Chico Mendes, também participei. Então, um envolvimento em vida comunitária. E aí, aos 19 anos, eu fui presidente da Associação de Moradores da Lombas. Aí tu pensa, né? Uma pirralha, 19 anos, sendo presidente da Associação de Moradores. E a gente botou a meta de construir o centro comunitário, que Lombas não tinha um local para reunião das pessoas. E construímos lá um centro comunitário e tal. E aí começou toda uma trajetória, assim. Então não tinha ninguém político, mas tinha uma tendência política mais voltada à direita, que era da família do meu avô. Então, assim, eu lembro que ele me presenteou, que eu tinha livro da história do Argemiro Manique Barreto, do mandato do Argemiro. Até antes de seu Argemiro falecer, levei para ele ver o tal livro que meu avô tinha. Enfim, daí foi... entrei na juventude do Partido Progressista e, quando tinha 17 anos, me filiei ao antigo PPB, PDS, e ali começou a trajetória política. Mas aí resolvi estudar na área, porque eu sempre achei que a administração pública ela tem que ter a parte da gestão, a parte técnica. E aí fui estudar na área e aí acabei trabalhando aí em 6 cidades da região, Sara, Siderópolis, Lauro Miller, Criciúma, Morro da Fumaça, Uruçanga. E aí fui pegando experiência, cases de sucesso, de não sucesso, aprendendo, né? E aí chegou o momento de fazer pela minha terra. Essa tua experiência como secretária de administração em alguns municípios, de que forma você analisa como experiência para você para administrar um município da importância de Içara? Eu penso que quando eu cheguei como prefeita em Içara, eu já sabia o que fazer, como proceder. Tanto que naquele momento eu não quis nem transição de governo.
Eu disse ao ex-prefeito, não, pode deixar que a gente vai entrar no dia 1º e a partir do dia 1º eu vou conhecer a realidade. E foi isso que a gente fez. A gente não fez aquela tradicional transição. No dia 1º, quando chegamos, eu sabia que relatório que eu queria, quem poderia tirar para mim determinadas informações. Então, assim, eu acho que torna isso mais fácil, você tem mais segurança na decisão, porque são cidades diferentes. Eu passei por uma grande cidade como Criciúma, mas também passei por cidades menores, como Siderópolis, Morro da Fumaça, Uruçanga, e cada cidade tem uma característica diferente, né? Mas os problemas são praticamente os mesmos, só em volumes diferentes. Então, isso te dá mais segurança na tomada de decisão. E, assim, eu conheço de administração pública, não vai chegar ninguém aqui com um relatório tal e vai me... É difícil, né? Pode passar, mas vai ser difícil me enganar. Eu comentei esses dias que muito dificilmente tem um prefeito que tenha tanto conhecimento da administração pública como a Dalvânia, ou tenha chegado à condição de assumir uma prefeitura com o conhecimento que você tem, Dalvânia, porque, como você disse, você já chegou assumindo o cargo e sabendo o que tinha que fazer, quais são os encaminhamentos para começar uma administração nova, e com conhecer os problemas e buscar soluções, porque você buscou esse conhecimento em vários municípios, cumprindo com a sua tarefa de secretária de administração, né? Eu penso que a gente governou desde o 1º dia de mandato. Desde o 1º dia de mandato, a gente foi tomando decisões da onde a gente queria chegar. E estamos num momento bom do governo, né? E Sara cresce muito, bate todos os recordes na geração de emprego, na instalação de indústrias, na balança comercial com superávit. Agora somos ouro na questão de transparência, que também foi algo muito bacana. Enfim, a cidade cresce. O nosso grande desafio é fazer com que as pessoas que moram aqui, as pessoas que vivem aqui, tenham qualidade de vida. Que esse crescimento possa refletir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso grande desafio e objetivo. Nós somos uma cidade rica, né? Nós temos uma logística fantástica, nós temos terra abundante, nós temos tudo para ser o grande polo industrial da nossa região, mas as pessoas que moram aqui, que vivem aqui, têm que estarem bem, né? Dalvânia, eu vejo que as pessoas em geral que convivem com você, e mesmo que eu não esteja junto, né, a gente não tem um contato muito, assim, não permanente, é difícil que a gente se encontrar pelas minhas funções, e também eu moro em Criciúma, mas eu vejo nas redes sociais, nas publicações que são feitas, que as pessoas têm muito carinho por você, tem uma coisa muito gostosa de se ver. Todas as manifestações que eu vejo, a teu respeito, são muito carinhosas, inclusive de funcionários seus que eu conheço, né, que dizem sempre a mesma coisa. A Dalvânia é de fácil acesso, ela é simpática, ela é querida. Essa é uma característica sua desde sempre, porque eu fico imaginando, você é a prefeita de Sara, que às vezes, muitas vezes, tem que dizer não, né? Não dá para dizer sim para tudo e para todos, né? Mas eu vejo que ninguém diz, Dalvânia, puxa, me decepcionou por causa disso, por causa daquilo. Eu não vejo, eu vejo uma reação sempre muito simpática em relação à sua pessoa. Você é assim desde sempre? Não é sempre assim, né? Pelo menos é o que eu vejo, né? Eu penso que a gente criou, nesses 2 anos de governo, uma relação com a comunidade, com o povo, de muita presença. Eu fui candidata em 2016. E quando eu fui candidata, foi realmente algo assim, na última hora, sem ter uma estrutura. Eu fui praticamente com 8 candidatos a vereador. Eu não planejei aquela eleição e eu fui para não deixar o partido sem torcida, como se diz, né? Quem não joga fica sem torcida. E aí, numa campanha de 33 dias, meu nome não era conhecido, meu vice era o meu querido amigo Sérgio Perucchi, médico, que disse, amiga, eu vou te emprestar o nome na chapa, mas eu não estarei na campanha nesses 30 dias, eu tenho um consultório para cuidar, né? E imagina, era o único cardiologista praticamente à época na cidade, acho que tinham só os 2, só ele e o Leandro.
E aí eu fui para a eleição e essa eleição que a gente participou era uma eleição de todas as estruturas da cidade, contra o nome de alguém novo, sozinha, sem estrutura, não tinha plantado para colher, e acho que a vida é semeadura. E eu fui para a eleição e foi uma surpresa, porque eu fui pensando assim, meu Deus, eu tenho que fazer no mínimo 8.000 votos, senão eu vou acabar politicamente. E a oposição dizia assim, não faz 5, não vai fazer 5.000 votos. Eu só tinha o santinho e o planinho de governo, mas nada na eleição. Dificuldade tremenda, tremenda. E quando eu saí na rua, eu percebi que as pessoas de Sara não me conheciam. A Dalvânia que trabalhou em Criciúma, que trabalhou em Siderópolis, a Dalvânia da comunidade Lombas, mas a massa, o povão de Sara não me conhecia. Faltava 33 dias para a eleição, quando eu percebi isso. Chamei a equipe e disse, olha, aqui no comitê eu não venho mais. A partir de agora eu vou para a rua, porque é o meu nome que está em jogo. E a oposição dizendo que eu não ia fazer 5.000 votos. Quando abriu a urna, para nossa surpresa, 10.500 votos, 34%. Os meus vereadores todos juntos fizeram 5.000 votos. Eu fiz 5.500 a mais que os meus vereadores. Então eu ganhei voto lá do outro lado também. Com certeza. E aí assim, e foi uma campanha muito limpa, muito digna, sola de sapato. Eu andei pela cidade toda, mas não tinha tempo, eram apenas 33 dias. Um dia depois da eleição, que eu fiquei super feliz com o resultado, um dia depois da eleição, eu vou numa casa de uma amiga, a professora Helenice, e aí quando eu bati na frente de casa, a mulher do lado veio e me atendeu e disse, meu Deus, tu não é aquela das eleições e tal. Eu disse, sim, fui candidata ontem. Ela abriu o portão e veio a toda, me abraçou, eu já ia agradecer o voto, né? Ela olha e faz assim, tanto que eu queria ter votado em ti. Eu fiz assim, como assim não votou? Eu dizia para o meu marido que queria votar naquela mulher que passava no rádio, mas eu ia votar em alguém que eu nunca tinha visto. E ali ela me deu a grande chave para a gente estar aqui hoje. Quando eu saí de lá, eu pensei, não vai ser por falta de alguém me ver nessa cidade que eu não vá me eleger. Dali em diante, eu tracei Isaías 42, católica, né? A cana trilhada não se quebrará. Eu trilhei a cana por toda a cidade. Missa, festa, velório. Onde tinham pessoas, lá nós estávamos. E aí veio o resultado, né? E aí veio o resultado em 2020. Depois eu conto, então, essa situação de 2020, que foi onde chegou o Jandir Sorato. Então nós vamos saber daqui a pouco da importância do vice da Dalvânia na última campanha que a levou a essa condição de prefeita do município de Sara. O Jandir Sorato, que é um empresário conhecidíssimo aqui em Sara, uma pessoa de muito conhecimento a respeito da cidade e que é muito respeitado por todos, né? Pela sua índole, pelo seu jeito de ser, pela família que ele constituiu. Depois do intervalo. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tem
tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade. Pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Muito bem, estamos de volta com o programa Dante Bragato Neto, que apresentamos na RTV, canal 19.1 no digital. Toda quinta-feira, o programa inédito, às 21 horas, com reprise no domingo, às 11 horas da manhã. E aí, na quinta-feira também, quando entra na televisão, o programa já vai também para o meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte Notícia. Estamos hoje aqui no gabinete da prefeita Dalvânia Cardoso, a prefeita de Içara, que nos recebe para essa conversa tão agradável, conhecendo um pouquinho mais da história da Dalvânia, desde que tudo começou, né? A sua investida na política, a chegada a essa condição de prefeita do município de Içara. Pois é, Dalvânia, você falou antes a respeito do seu vice, né? Depois da primeira eleição, que você recebeu uma votação expressiva, mais de 10 mil votos, né? Mas faltou algo a mais, né? Pelo fato de que as pessoas... Eu me lembro que muita gente falava isso, né? Porque eu venho muito na Içara e a família da minha esposa aqui, e eu ouvi as pessoas dizerem mesmo, mas a Dalvânia não é de Içara, tem gente que falava isso, né? Por lembrar de você na prefeitura de Criciúma, de Morro da Fumaça, de Siderópolis, enfim. Mas aí mudou, você explicou no bloco anterior, e aí veio para esta campanha vitoriosa a figura do Jandir Sorato, seu vice, né? Exato. E aquela tua pergunta quando falavas, né, da imagem perante a população. A partir do momento que eu perdi a eleição em 2016, que eu não perdi, eu ganhei, porque eu saí muito maior que entrei naquela eleição, né, com os 10.500 votos, eu tracei a meta de estar presente, de ser alguém presente, que as pessoas me conhecessem. E ali eu construí uma imagem, que é a imagem que eu trago hoje, a imagem da prefeita presente. Né? Tem gente que diz assim, Dalvânia, tu brota, né? Como é que tu tá aqui, tá lá, tá colar? E aí, quando chegou um período eleitoral de 2020, o povo já não tinha dúvidas da nossa candidatura. A grande dúvida da população era: quem é o vice? Da onde vem o vice? E eu nos governos, eu sempre tive aquela imagem mais de austera, de mais rígida da cobrança, em função da questão de trabalhar sempre em secretarias de administração. E aí aquela celeuma toda na cidade, todo mundo questionando, eu não podia ir em algum lugar. A minha irmã dizia assim, não aguento mais, resolve isso. Onde eu entro, todo mundo pergunta, quem é o vice dela? Quem é o vice dela? Quem é o vice? Ninguém tinha dúvida da nossa candidatura, era quem era o vice. E essa escolha, ela foi sua mesmo? Aí vou te contar o processo de escolha, então. E aí, em determinado momento, a gente fez uma pesquisa. E essa pesquisa dizia que a população tinha uma preferência por três, não seriam critérios, mas seriam características. Três características que elas esperavam do político para ser prefeito, para ser vice. Novidade, empresariado, alguém da gestão privada e experiente. Eu representava a experiência porque estava no setor público há longos anos. Novidade, o fato de ser mulher, talvez. Mas teria que ter alguém que tivesse essa visão empresarial. Isso daria à chapa um equilíbrio, até pelo fato de ser mulher também. E aí fomos para a pesquisa mostrava isso. Quando a pesquisa mostrou isso, eu corri, filiei 5 empresários no partido. Fiquei namorando os 5 empresários um tempo, né? Olha, e a ideia era, eu pensava assim, eu vou colocar um em cada partido, para depois eles coligarem comigo e eu ter... E aí, em determinado momento das conjunturas políticas, alguém lá no partido disse, não, tu não vai filiar ninguém em partido nenhum, tu vai filiar no teu, no nosso. Vamos garantir que entre esses 5 aqui,
esteja o teu vice em casa, porque vai que tu filia em outro lado e alguém leva. E aí, seria um risco, né? Seria um risco. E aí tínhamos o nome de 5 empresários para a composição, e aí fomos por uma outra questão, que era uma nova pesquisa. E foi engraçado, porque era bem na pandemia, né? Já estava... as reuniões eram online, e quando o psicólogo foi nos apresentar uma pesquisa qualitativa, o psicólogo foi nos apresentar a pesquisa, ele disse assim, olha, aqui lendo a pesquisa, tem um vice aqui que fecharia muito bem para você. E era uma pessoa que não era daqui, era de Minas Gerais, o psicólogo que fez a leitura da pesquisa. E olha como é, né? Ele disse assim, Zéfiro Giassi é um vice bom para você. Eu fiz, nossa, eu para ele. E aí pontuou sobre cada um dos nomes do cenário político. E, para nossa surpresa, os nomes, quanto menos do cenário político fossem, poderiam me ajudar mais. Aí fomos para o partido, reunião com todos lá online, e eu só chorava porque eu queria coligação. Eu dizia, mas eu vou ficar sozinha, eu vou ficar isolada. E o Jandir participando das reuniões lá, e eu chorando, porque eu vou ficar sozinha, eu vou ficar isolada, vocês não querem colocar as pessoas em outro partido, e papapá, aquela história toda. E aí a decisão final foi mais ou menos assim, ó. Este quer, este não quer, este tem... Todos bons nomes, né? Agradeço imensamente, foram nomes assim que me ajudaram bastante. E aí a decisão final foi assim, o psicólogo dizendo que o meu vice teria que ser bolsonarista, porque Sara tinha essa característica, né, de direita, e ele era o presidente à época, tinha que ser empresário e tinha que ser mais alto que eu, porque eu tinha a fama de meio autoritária. E aí, na conjuntura, sei lá o que passou na cabeça do psicólogo. Aí todo mundo já apontou para o Jandir. Era empresário. Cidade não tinha o que falar dele. Do trabalho para casa, da casa para o trabalho, nome do bem. Família tradicional, com as meninas ali, as filhas do Bucicão, né? Muito bonecas, mas muito humanas, né? A cidade queridas. Toda ama elas. E... bolsonarista, porque tinha sido o QG do Bolsonaro na primeira eleição, tinha sido no posto do Jandir. Então tinha uma identificação. E também tinha a história do mais alto, foi assim, bem engraçado. E aí fomos para a campanha, graças a Deus. Foi uma campanha muito limpa, muito digna, as pessoas entenderam o nosso propósito, né? E chegamos aqui. Eu falei anteriormente que a Dalvânia, eu vejo as reações das pessoas, né? Nas publicações, nas postagens, e hoje as redes sociais têm uma força fantástica, tanto é que o ex-presidente da República foi vitorioso fazendo campanha pelas redes sociais, né? Da maneira mais simples possível, mas com um alcance muito grande. E eu disse que todas as manifestações das pessoas, né, em relação a Dalvânia, sempre dizendo, ela é uma simpatia, ela é muito querida. Aí você me disse que o pessoal achava que você era autoritária. Nossa, mas você muito. Era autoritária ou porque, autoritária? Na verdade, a função de secretária de administração... exige isso? Ela exige, porque você é o testa de ferro, você fala o não, você coloca as regras que às vezes não agradam as pessoas, mas que são necessárias. Então, eu trazia muito isso comigo, né? A função de secretária em várias cidades, né? Agora, voltando ali, a nossa campanha, Dante, também foi diferenciada. Claro que era a pandemia, mas nós fizemos uma campanha muito, usando a internet também. Rua, sola de sapato, eu e Jandir em tudo que era bairro. Passava de manhã cedo, começava a trajetória de porta em porta... Aqui, sou a Dalvânia, seu Jandir, estamos pedindo teu voto, não queremos entrar, respeitamos a pandemia, mas queríamos o teu telefone porque à noite nós vamos fazer uma live e gostaríamos que você participasse. E anotávamos ali o número de telefone da pessoa, perguntávamos se ela tinha alguma reivindicação para o bairro e à noite fazíamos a live. Teve live de 12 mil visualizações. Ao invés dos tradicionais comícios,
a gente usou as ferramentas da tecnologia, ainda mais em tempo de pandemia. Optamos por fazer uma campanha silenciosa, né? Não fizemos carreata, passeata que os adversários faziam. O que eu fiz de evento foi no Outubro Rosa, que a gente fez uma passeata rosa com umas 200 mulheres que descemos aqui a Marcos Rovares. Não teve eventos, respeitamos muito a pandemia e, ao mesmo tempo, uma nova proposta de trabalho. Dalvânia, a gente escuta muito quando uma mulher é candidata a um cargo político, a gente escuta mulheres dizerem, não, mulher não vota em mulher. E eu queria que você falasse a respeito da importância das mulheres de Sara na tua eleição. Eu penso que fundamental, né? E penso que mulher vota em mulher, sim. Elas são fundamentais no meu governo também, né? Uma boa parte do nosso governo são mulheres no comando. Ontem ainda fomos eleitas secretária na FECAM e a presidente é uma mulher, prefeita Milena do município de Vargem. Vejo as mulheres avançando, né? Claro que para a mulher, Dante, é mais lento o processo na política. Os homens avançam mais rápido na política. As mulheres enfrentam mais dificuldades. Isso por quê, Dalvânia? Eu acho que é a cultura, sabe? Todos os meus coleguinhas do tempo de juventude do PPB, Guinga de Siderópolis, Lei da Forquilinha, Marcos Spiller da Veneza, Zé Zanoli na época em Sara, Marcelo Daló no Cocal, a gente era a juventude regional. Eles todos já foram prefeitos, vice-prefeitos, já cumpriram 8 anos, já estão em outros degraus. E agora que a gente conseguiu chegar, e eu era a única menina praticamente do grupo, né? Então isso mostra que para a mulher é mais lento. Mas assim, eu acredito em homens e mulheres com capacidades iguais, né? Tudo é questão de foco, de trabalho. E assim, eu ganhei uma respeitabilidade no meu partido, quando me posicionei em 2012 numa celeuma interna, como falei, e depois eu ganhei a confiança partidária. E aí eu penso que tudo assim, foi ali a virada de chave, como falei. Mas assim, ao longo da campanha, ao longo desses anos aqui como prefeita também, não posso reclamar, sou muito bem tratada, respeitada. Olha, eu tive durante a campanha um eleitor que disse assim, nosso partido não tem um homem para colocar. Foi um caso, mas as pessoas entendiam o nosso propósito. Então assim, foi realmente fazendo história, né? Uma superação. Pois é, a mulher ela tem lugar aonde ela quiser, esta é a verdade. E a prefeita Dalvânia é um exemplo para todas as mulheres, né? E os homens estão aprendendo a respeitar mais e a conviver mais, porque hoje nós temos quantas e quantas políticas, mulheres na política, né? Como senadoras, como deputadas, como governadoras, como prefeitas, enfim, em todos os cargos políticos no Brasil. A gente vai chamar mais um intervalo e voltamos na sequência para conversar mais com a prefeita Dalvânia Cardoso, que nos recebe hoje no seu gabinete na Prefeitura Municipal de Sara, contando um pouco da sua história. E depois do intervalo eu quero falar um pouco a respeito da realidade de hoje de Sara e quais são os sonhos, quais são os objetivos da prefeita, quais são as preocupações dela em relação ao seu município. É rápido, a gente volta já já com a sequência do programa. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença.
trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com o programa Dante Bragato Neto. Hoje estamos entrevistando a prefeita de Sara Dalvânia Cardoso, que nos recebe no seu gabinete, e contando um pouco da sua história de vida, a sua experiência como secretária de administração em alguns municípios e agora, evidentemente, como prefeita do município de Sara. O programa Dante Bragato Neto, você assiste o programa inédito toda quinta-feira às 21 horas na RTV, canal 19.1 do digital. E tem reprise na RTV no domingo às 11 horas da manhã. E também o programa está sempre no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Pois é, Dalvânia, nesse último bloco do programa, vamos falar um pouquinho mais sobre Sara, como o trabalho que você realiza, o que é primordial, o que você já alcançou, o que você desejava alcançar nesse tempo de gestão, né? Quais são as necessidades, enfim. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tem muita coisa para fazer ainda, Dalvânia? Tá tudo andando, tá tudo caminhando bem, avançando bastante em pouco tempo. Aquilo que digo são apenas 2 anos de governo. E eu entrei com um governo jovem, diferenciado, trouxe novas pessoas para o setor público, dei um caráter mais técnico e aí os resultados começam a aparecer. Para você ter uma ideia, hoje somos literalmente primeiro lugar na educação na nossa região, o IDEB, né, a nota mais alta do IDEB na região, e Sara conquistou este ano de 2022. Claro que é uma construção de longos anos e passaram por aqui professores, secretários, diretores, a minha gratidão a todos, porque ninguém constrói nada sozinho, mas avançamos bastante. Por exemplo, inglês, desde o primeiro ano escolar, que antes era só no 6º ano, um investimento mais de R$500 mil só em livros de inglês. Criamos um projeto chamado Sara Ensina Mais. Esse projeto da educação, Sara Ensina Mais, é o reforço escolar do português e da matemática. Tem alunos que tiveram aula agora no mês de janeiro e no contraturno durante o ano para poderem acompanhar a série que está, o ano que está. Valorização do magistério com a formação continuada permanente, né? A secretária Rose Renault é caprichosa nisso, a equipe pedagógica focada. O compromisso com os pais da construção de creche, devemos entregar agora no mês de maio uma creche para 300 bebês, com uma tecnologia inovadora do FNDE, que buscamos um modelo onde a construção é de concreto e PVC, além de uma outra na Vila Nova, que vai levar o nome do Padre Silvestre Junques, e no Lire também uma outra creche que está em construção. Reformas em diversas unidades. Criamos também o prêmio, existia um prêmio de R$500 para a nota do IDEB. Mudamos a lei e nos permitimos fazer as contas e valorizar todo o pessoal da Secretaria de Educação, da higienizadora, a professora, a diretora, a fonoaudióloga, a psicóloga, no transporte escolar, todo mundo trabalhava na educação, teve um 14º salário no ano passado, como um bônus pelo prêmio do IDEB. Inauguramos recentemente o Centro de Atendimento ao Estudante, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, e a ideia é ampliar para atender também os alunos da rede estadual que hoje vão para a fila do SUS, quando precisam de atendimento
de suporte no processo de ensino-aprendizagem. Então, avanços, educação financeira que vai vir este ano, avanços que a gente está galgando na nossa educação. Ao mesmo tempo, na saúde. Iniciamos a nota do Previne Brasil, não é uma nota que a Dalvânia dá, não é uma pesquisa, é uma nota do Ministério da Saúde. Cada cidade tem a sua. Era 2,9, passamos para 7,4, 8,27, agora estamos em 8,45. Ou seja, avançando, evoluindo. Criamos na saúde projeto Zero Fila. Hoje pela manhã, para ter uma ideia, um cateterismo pelo SUS, e Sara tem direito a 6 vagas por mês, 6, meia dúzia. Mas entra sempre uma demanda de 10, 12. E a fila vai, e aí as pessoas ficavam até um ano e meio esperando por um cateterismo. A gente faz compras de pacotes no projeto Zero Fila. Hoje entregamos pela manhã 70 cateterismos para zerar a fila do cateterismo, que é um exame relativamente alto, o valor. As famílias, geralmente, quando pedem o exame de cateterismo, já fica todo mundo apreensivo, né? Porque pode ser cardíaco. Enfim, projeto Zero Fila, projeto Melhor em Casa, projeto lindo, atendendo os acamados, orientando as famílias, dando um suporte, né? Nisso que é tão difícil para as famílias e para o paciente acamado. Iniciamos em agosto do ano passado, tem sido um sucesso. Projeto Saúde na Hora. Nossa unidade de saúde do Presidente Vargas reformamos, deixamos bonita, ampliamos e criamos lá das 4 da tarde às 10 da noite o atendimento com médicos, técnicos, enfermeira, que atende das 4 da tarde às 10 da noite sem precisar agendar. Depois das 10 da noite, quem passa mal procura o hospital. Mas a nossa ideia agora é fazer o mesmo projeto na Vila Nova, que são as duas pontas do município, o Presidente Vargas e a Vila Nova, os 2 maiores bairros. Tivemos a coragem de implantar uma usina de asfalto. E esse ano ela vai funcionar de vento em polpa, para fazer chegar o asfalto, a pavimentação ao interior da cidade. E Sara é muito grande, com um custo menor, né? A exemplo do que eu vi em Uruçanga, que eu vi em Criciúma, que tem usina, que funciona, Meleiro, que tem usina, compramos uma usina de asfalto, já temos uma prefeita usineira aqui. Compramos uma usina de asfalto, é um grande projeto, né? A qualificação da mão de obra. Conseguimos entrar dentro das maiores empresas da cidade e fazer parcerias com o Senai, em que o município paga o curso, as empresas abrem as portas para fazer a aula prática e depois elas já aproveitam essa mão de obra. Em 2 anos, são quase 500 pessoas formadas nas carretas do Senai aqui na cidade e também dentro das empresas. Acho que isso é a grande conquista da duplicação da nossa SC 445. É a nossa veia, não é veia, é artéria, né? É a nossa aorta da cidade. Nós temos 21 quilômetros de BR-101, uma riqueza, corredor do Mercosul. Mas nós temos o acesso para todas as cidades da região, uma rodovia consolidada, que é a SC 445. A Prefeitura elaborou o projeto trecho 1, que já está em execução, o Estado está executando a obra, e estamos com o projeto do trecho 2 quase pronto para também entregar ao governo do Estado, que foi o que combinamos de que o município faria a elaboração do projeto, porque senão isso lá no Estado demora 2 anos só para fazer o projeto. Em 2 anos vai estar quase construída o trecho 1. Enfim, projetos de pavimentação, obras de infraestrutura, atenção, né, em todas as áreas. Mas eu sempre digo, não adianta colocar ar-condicionado se o vidro da janela estiver quebrado. E o vidro da janela está lá na comunidade do Poço 8, lá no Ronco d'Água, lá no Presidente Vargas, onde vivem as pessoas, nas comunidades. Então é necessário ter o olhar macro que a gente tem para o desenvolvimento, para o fortalecimento da indústria. Penso que Sara tem que ser polo industrial, mas é necessário que, paralelo a isso, a gente possa trabalhar a qualidade de vida das pessoas. Criamos um projeto chamado Sara Entre Elas. 780 mulheres estão dançando, dançando, atividade física, saúde mental. Então, essas coisas que fazem diferença na vida das pessoas. Distribuição de material escolar gratuito e de qualidade. Desde o ano passado, este ano,
para todos os alunos da rede municipal e todos os professores, um baita kit, um investimento, esse ano, R$2.400.000, de material escolar de qualidade. Aquela criança que chegava na escola com a lista incompleta, aquele pai que pagava parcelado no cartão material escolar durante 6 meses, aquele pai que muitas vezes 3, 4 filhos acabava não comprando, dava um caderninho de cada e pronto. E aí a criança se sentindo diferente, né? Então, assim, trabalho em rede da assistência, da educação, da saúde, focados no desenvolvimento da cidade. É isso que temos buscado. O Dalvani, como é que é o teu relacionamento com a Câmara de Vereadores? Porque a gente sabe da importância, né, para a administração pública, para uma prefeita, um prefeito, um relacionamento bom, né, em todos os sentidos com a Câmara de Vereadores. Não é concordar com tudo e não é receber tudo que quer, mas enfim... Questionar muitas vezes, claro, né? Mas é um relacionamento bom, é saudável, os vereadores têm tido um papel importante na tua administração também? Os vereadores têm papel importante na nossa sociedade, na nossa Içara. Eu não mando projeto ruim para a Câmara, não tem. Eles não têm como dizer, não vou aprovar isso aqui, que isso aqui é ruim para a cidade. Sou uma prefeita que tem mandado sempre projetos bons para a cidade, né? Tem a questão da oposição, que é a questão política, a cidade ainda de médio porte, então tem aquela animosidade política que é própria dos partidos e tal, mas até o momento, graças a Deus, todas as demandas a gente tem clarificado para a população o que são os projetos e a gente tem obtido um bom resultado. Espero que continue assim. Para esse restante de gestão da prefeita Dalvânia Cardoso, tem alguma coisa assim, não, isso aqui eu não posso deixar de fazer? Tem algo assim nesse sentido ainda? Olha, eu estava olhando o plano de governo, praticamente tudo muito, com bastante coisas encaminhadas e muita coisa cumprida também, né? Mas assim, tem uma dor no meu coração nisso, que é a pediatria do Hospital São Donato. Está lá montada a sala, a recepção, o bercinho, e a gente não consegue pediatras para contratar. E qual é a causa disso? A falta de pediatra no mercado de trabalho. Você não encontra pediatras para contratação. Eu chamei a professora, a nossa reitora da Unesc, a Luciane Sereta, eu disse, Lu, a gente precisa fazer algo. São 2 profissionais, fonoaudiólogo, também vejo isso, sabe? Precisa ter curso de fono em Criciúma. Na nossa região tem que ter faculdade de fonoaudiólogo. Tem muito mercado, faltam pessoas. E a gente fez o projeto, passou na Câmara de Vereadores, fiz a reserva financeira, porque tu imagina aquela mãe que mora lá na Esplanada e tem que levar o filho lá no Santa Catarina. Interessante essa questão de falta de mão de obra, mas a prefeita tem razão. Se a gente pensar bem, são poucos pediatras que nós temos na área aqui na nossa região. Mas é interessante, né, prefeita, um detalhe que eu não gostaria de deixar passar, que o Hospital São Donato hoje tem uma estrutura muito boa, né? Tem melhorado muito, crescido o Hospital São Donato. Uma pena que tem esse problema, né? O Hospital São Donato, ele está numa fase de muita construção, né? Construção física, aquisição de equipamentos, teve um bom suporte do governo do estado anterior ali e realmente tem avançado, né? Estão em fase de conclusão de novas salas para centro cirúrgico, aparelho de ressonância, mamografia que vai ter na nossa Içara, enfim, evoluindo bastante. Mas o Hospital São Donato ele é uma fundação, a prefeitura não tem gerência sobre o Hospital São Donato. O que nós pedimos ao hospital era a possibilidade de abrir lá dentro o serviço de pediatria para que o município pudesse bancar esse serviço. Foi feita toda a estrutura e quando chegou na hora H da contratação dos profissionais, a iniciativa privada acabou levando alguns profissionais, desmantelou a nossa situação e a gente não conseguiu mais. Tivemos a Unesc tentando nos ajudar a conseguir os profissionais, também não conseguiu. Tem muita dificuldade de pediatra no mercado de trabalho. Prefeita, vou tocar num assunto aqui que eu acho interessante, porque muita gente acaba tentando fugir desse assunto, mas eu não posso deixar de perguntar até... Ai, porque... que medo! Não é...
Não é, eu não sei porque que as pessoas fogem normalmente quem ocupa um cargo público, um cargo político, né? Mas a prefeita já está pensando em reeleição? É que, na verdade, assim, quando você vem para um governo, Dante, não é só você, é toda uma equipe por trás disso tudo, né? A vida profissional de muita gente está aqui comigo, me ajudando a tocar a prefeitura, né? E assim, eu penso que os 2 primeiros anos de governo, especialmente o 2021, foi a transição de governo, o encontrar pessoas novas para o governo, porque imagina, era um governo de 12 anos, eu tive que quebrar, né, uma rotina que estava aqui para implantar o meu modelo, o nosso sistema, o que eu havia combinado com a sociedade sarense. Ao mesmo tempo, pandemia. 2021 foi o pior ano. 2021, 103 içarenses perderam a vida. E trabalhar numa pandemia é muito difícil, você fica meio que engessado, né? E todo o foco foi para a pandemia. Então, se observasse, meu governo teve os 4 anos, não, o primeiro ano foi transição de governo, transição até para o passo municipal. Esse passo aqui, lindo e maravilhoso, né? Todo financiado, mas estamos pagando em dia, tudo bem. Ele estava pronto por fora e totalmente para ser instalado por dentro, né? Então, assim, levamos só para fazer a mudança de colocar todas as secretarias aqui 8 meses. A última secretaria foi em setembro, quando chegou a educação. Então, até você montar equipes novas, organizar os locais, criar o seu ritmo de trabalho, os seus projetos. Então, assim, nós estamos trabalhando para a reeleição, sim. Hoje o resultado é muito favorável, é positivo. Eu sinto na rua as pessoas reconhecendo o trabalho, valorizando. Eu estou muito presente em todas as comunidades, mas isso é o tempo que vai dizer. Prefeita, já estamos nos aproximando já do encerramento do programa, mas eu quero perguntar também sobre o relacionamento da prefeita de Içara com o atual governo do estado, do governador Jorginho Melo, e se a prefeita espera aí uma ajuda substancial para aquilo que Içara precisa com o novo governo do estado. Com certeza, né? O Jorginho Melo, ele esteve na minha eleição em 2020, o partido dele está no nosso governo, o PL. Eu fui bolsonarista de carteirinha na eleição, né? Ele está super preparado, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Congresso Nacional, né? Pelo Senado, passou pela Assembleia Legislativa, conhece o trâmite político, conhece os caminhos, conhece de administração pública, está super preparado. No primeiro turno, eu cumpri missão partidária, respeitei o meu partido, fiquei com o senador Amin, e no segundo turno estávamos na campanha com ele de corpo e alma, ele sabe disso, e a gente só tem projetos bons para a cidade, né? O governador vai querer o melhor para a cidade também. Tá certo. Queria que você deixasse uma mensagem para os içarenses, e não só para os içarenses, mas para os catarinenses de uma maneira geral, que ouviram essa nossa entrevista, da nossa prefeita do município de Içara, uma mulher, a primeira vez que Içara tem uma mulher como prefeita, comandando os destinos do município de Içara. Gostaria que a prefeita deixasse aqui uma mensagem para todos que nos assistem e nos acompanham. O fato de ser mulher só aumenta a responsabilidade, Dante. Não enfeita, só aumenta a responsabilidade. Eu ainda fico com a Bíblia, Isaías 42, a cana trilhada não será quebrada. Então, todo mundo pode ser na vida o que quiser, desde que tenha foco, que acredite naquilo que está fazendo, que está querendo e que vá em busca, né? Sentado, as coisas não vão acontecer. Esperando que alguém traga, não tem nada de graça. Tem que ter trabalho. E assim, eu tenho uma gratidão imensa ao povo de Içara, por ter me dado essa oportunidade de estar a primeira prefeita mulher da cidade. É das 5h30 da manhã, eu não acordo depois das 5h30, o trabalho é árduo e não durmo antes da meia-noite. E são várias áreas, né? É diferente de uma empresa que está todo mundo embaixo do mesmo galpão, é uma cidade toda. Mas eu amo Içara e estou fazendo tudo com muito amor, com muita vontade.
Nós somos a capital catarinense do mel, nós somos destaque na produção de descartáveis plásticos, nós somos destaque na frita cerâmica, na tinta moveleira, nos implementos rodoviários, no comércio, nos atacadões, né, que tem avançado bastante, uma agricultura pujante, capital da América Latina do picolé agora, enfim, uma cidade que não coloca seus ovos no mesmo cesto. Uma economia diversificada, um povo trabalhador e que só quer viver bem e ser feliz. Um melzinho aqui para presenteá-lo em nome da nossa cidade. 4º produto na exportação do município, o mel, né? E gratidão por este momento aqui no seu programa. Vim entrevistar a prefeita, né? Ganho o mel famoso de Sara de presente, né? Prefeita Adalvânia Cardoso, muitíssimo obrigado por receber a gente aqui, porque eu sei que abrir um espaço na agenda de uma prefeita, um prefeito, não é fácil, porque a agenda ela é lotada todos os dias, então só posso agradecer de coração. Espero que nós tenhamos aí muitas alegrias para o município de Sara na sua gestão, que tudo continue transcorrendo na maior normalidade. Amém. Muitas vitórias venham, né? E foi muito legal conversar contigo aqui, conversar com a prefeita Adalvânia Cardoso, foi para nós um presente também. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, prefeita. Gratidão, eu que agradeço.